Mainara, então vamos avançar um pouquinho mais nessa história. Tu falaste dos Estados Unidos, que já não está com um discurso tão alinhado aos ataques que foram feitos, mas ao mesmo tempo ontem o Trump fez uma daquelas suas frases, né, de efeito, dizendo que ele tentou de todas as formas impedir que o Irã fosse humilhado. Essa foi uma das frases que ele disse ontem. E hoje o Irã publicou uma nota mandando um recado para os aliados de Israel, e sabe-se que essa nota era quase que especificamente para Estados Unidos, França e Reino Unido. E a frase da liderança militar do Irã foi: não se metam, quem se meter vai ser atacado em suas bases militares no Oriente Médio. Até que ponto tu acha que isso é fato, é ameaça real, verdadeira, ou é apenas um jogo de palavras? Tu acha que o Irã seria capaz de provocar um conflito generalizado na região, atacando, por exemplo, um navio americano ou francês ou do Reino Unido? Eu não acho que o Irã seria capaz de provocar um conflito regional. O que eu acho é que ele seria capaz de responder às provocações do conflito regional. Quem está provocando um conflito regional é Israel, não o Irã. O Irã está respondendo. Certo. E, de fato, isso é a ação de um país autônomo. Isso é a ação de um país que desenvolve tecnologia interna, que investe em educação, que investe em desenvolvimento de tecnologia e, inclusive, em desenvolvimento de tecnologia armamentícia. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um país que possui tecnologia armamentícia. Nós não estamos falando do Brasil. As pessoas precisam entender isso. O Brasil tem uma diplomacia incrível, mas tem, nesse aspecto militar, uma fragilidade que claramente é demonstrada. Um pouquinho. Aí, perdão. Pode falar, mais nada. Eu estava aqui colocando o vídeo, acabou pegando o som. Não, tu faz uma correção que é fundamental. Não é o Irã que cria. Aliás, essa guerra, quem começou foi Israel e que continua escalando também é Israel. Quando se trata da faixa de Gaza, neste momento, Mainara, neste momento as coisas estão complicadas como nunca ou como sempre, mas com um sentimento de abandono pelo que a gente conversou, inclusive, né, com uma palestina, que a gente conversou contigo faz umas 2 semanas mais ou menos, e parece que o mundo esquece da situação de Gaza. E neste momento, com essa investida de Israel contra o Irã, isso pode fazer com que Gaza seja mais esquecida ainda naquela região devido a essa outra frente de batalha? Olha, Viaro, nós vimos uma outra situação durante esse processo de Gaza sendo escanteada, né? Nós já tínhamos. Esse não é o primeiro ataque entre Irã e Israel nesse período de 2023 para cá. E no outro momento que nós vimos Gaza um tanto quanto escanteada. Mas eu faço uma análise de que foi escanteada na mídia, né? Mas também foi escanteada, de certa forma, nos bombardeios, o que dá um certo fôlego interno, sabe? Mas a gente espera que neste momento, que nessa crescência que a gente tem do conflito, né, nessa escalada do conflito, que a gente não tenha um esquecimento de Gaza, no sentido de que é necessário quebrar o bloqueio neste momento, quebrar esse bloqueio à comida, ajuda humanitária, porque nós temos pessoas há mais de 13 semanas morrendo de fome em Gaza. Aí quando a gente fala a questão de morrendo de fome,
é importante a gente destacar para as pessoas que nós não estamos usando uma figura de linguagem, nem estamos fazendo uma hipérbole, nós estamos falando de pessoas que estão de fato morrendo de fome. Porque essa frase "morrendo de fome" é muito colocada no nosso idioma, né, com outros significados, com uma figura, com exagero. Não, estamos falando de pessoas que estão morrendo de fome literalmente. E aí, eu preciso te perguntar, para depois a gente voltar a falar um pouquinho mais de Israel e Irã, mas eu preciso te perguntar algo que às vezes é até difícil para as pessoas chegarem a uma conclusão, mas que eu tenho feito a pergunta para todo mundo. Hoje, neste momento, no Brasil, em relação a Gaza, o governo Lula é criticado pelos dois lados ou por parte dos dois lados. A direita critica o governo Lula porque o governo passou a se posicionar com as palavras corretas, chamando de genocídio e dizendo que isso tem que parar. Isso faz com que a extrema-direita critique o governo Lula. Parte da esquerda critica o governo Lula porque, embora ele utilize a palavra correta, genocídio, mande parar, mantém relações diplomáticas com Israel. Como é que tu te posicionas em relação à forma com que o governo tem tratado a questão da faixa de Gaza? Veja bem, nós, enquanto FEPAL, estivemos em uma reunião com o Celso Amorim na quarta-feira. E nessa reunião esteve presente 20 parlamentares que estavam lá também conosco para cobrarem um rompimento de relações com Israel. E o Celso, o que o Celso afirmou para a gente é que irão haver novas ações de punição, né, a Israel partindo do Brasil. O que a gente mais espera nesse momento é a quebra de relações militares, né? Então, o que nós estamos falando é sobre compra de armamentos, intercâmbio de tecnologia, intercâmbio de estudos. Lembrando que nós temos faculdades federais no Brasil que têm acordos de cooperação técnica com Israel para desenvolvimento de armamento. Então, esses acordos seriam bloqueados neste momento. Essa é a nossa principal expectativa. É claro que isso não é suficiente, o que a gente precisa é a quebra de relações, mas, enfim, a diplomacia brasileira tem grandes impasses nesse tema, não é uma cultura da diplomacia brasileira. O próprio Celso Amorim afirma para a gente que há dificuldades muito grandes na pressão dentro não apenas dentro do Itamaraty, mas dentro de outros setores do governo, mas que o presidente Lula vem fazendo um grande esforço e um tensionamento não apenas externo, mas internamente, para que a gente consiga escalonar nessas declarações contra as ações de Israel, contra o que Israel tem fazendo. Nós já temos, hoje a situação assim é muito complicada, Viaro, porque nós já temos tantas declarações internacionais, nós já temos tantas crimes de guerra cometidos, o crime de guerra que a gente falou aqui sobre o uso da fome, né? O Programa Mundial de Alimentos, o WFP, publicou, né, um memorando sobre isso, né, com base legal no artigo 54 do Protocolo Adicional 1 do Estatuto de Roma. E nós temos uma situação muito complicada, porque nós já vimos tantas violações aos direitos humanos nesse processo, nós já tivemos o uso sistemático de fósforo branco, que é uma arma amplamente proibida em vários tratados diferentes, não é em um tratado, são em vários tratados. A proibição do uso dessa arma. Nós temos relatórios muito concisos da ONU sobre violência sexual sistemática contra civis. Então, a situação que nós estamos vivendo neste momento assim, de questionamento mesmo. É realmente uma grande incógnita, porque a gente não consegue prever para onde vamos nesse momento. Todos os mecanismos
do sistema de governança global que nós temos hoje já foram utilizados. Todas as condenações já foram feitas. Nós já levantamos todos os processos. A Francesca Albanese está basicamente dando a vida dela por isso. Entenda, é uma relatora especial da ONU. Nós já levantamos aqui a Quarta Convenção de Genebra, nós já levantamos o Estatuto de Roma, nós já levantamos a Carta de Direitos Humanos da ONU. Tudo que poderia ser argumentado já foi argumentado. A questão é que não tem mais diplomacia para Israel. Não tem mais diplomacia para Israel. Então, é realmente uma situação assim em que a gente para e fala, cara, nós nunca vivemos isso antes. Desde a criação da ONU, eu acho que essa é realmente a situação. É uma situação inédita. Na verdade, é uma situação inédita na história. Nós nunca tivemos um genocídio televisionado. Esse é o primeiro genocídio televisionado da história. Então, eu até vi um comentário aqui. A Mainara só faz perguntas, e de fato são grandes perguntas a serem feitas, mas a análise correta nos leva às perguntas corretas.